sossega a cabeça e vai descansar. Então, assim, o que eu quero trazer para hoje é justamente isso, para a gente tentar descansar em Deus, confiar em Deus e se aquietar nele, e aquietar principalmente a mente. Não é nem só o coração. Às vezes o coração parece que está meio tranquilo, a gente tem essa questão do coração como sentimento, mas a gente precisa aquietar a mente. E hoje, eu acho que aquietar a mente é uma das coisas mais difíceis. Eu digo pela minha geração também, eu tenho 30 anos, e eu estou na fase, como se diz, aquela fase que a carreira está fazendo assim, né? A fase profissional, que a gente mais está evoluindo, né, e tal. E é muito difícil aquietar a mente. Por quê? Antes de eu vir pra cá, eu tava, nossa, eu tenho um prazo pra lançar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, eu tenho um negócio da empresa pra resolver. E ao mesmo tempo eu, Bruna, foca na palestra que você vai dar agora de tarde. Então eu acho que aquietar a mente é uma das coisas mais difíceis na minha geração. Mas pra, obviamente, não ficar só na minha palavra, eu quero ler com as irmãs primeiro o Salmo 46, que é a base da nossa palestra. A minha versão ela pode ser um pouquinho mais atualizada, mas não é aquelas atualizadas demais também não, tá? Mas pode ser que tenha alguma coisinha diferente. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estromem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Aí a minha versão ela tá assim, ó. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Como a minha versão é um pouquinho diferente, eu gostei, eu li ela porque o versículo 10 ele fala: pare de lutar, saiba que eu sou Deus. E o Salmo 46, ele foi escrito num contexto de guerra. Israel estava sofrendo muito naquela época, o povo estava sofrendo, e eles estavam enfrentando guerras, invasões, inseguranças. Então, o salmista, Deus usou ele para trazer um pouco de conforto para o povo, né? Num momento de guerra. A gente está vendo aí, né, Israel de novo, em várias guerras. Eu não sou aquela pessoa que acompanha o noticiário todo, então se me perguntar detalhes eu não vou saber falar. Mas a gente está vendo, todo mundo está vendo toda hora, né? Agora cessou a guerra do Israel e do Irã, mas voltou a guerra de Israel e de Gaza. E assim, é um momento muito difícil. Eu vi no jornal de manhã, hoje eu não acompanho tanto, mas o da manhã eu acompanho, que, por exemplo, um bombardeio de Israel, no retorno desse bombardeio dele a Gaza, 34 pessoas já morreram. Então vocês imaginam isso há muitos anos atrás também. Não era diferente. Infelizmente o povo de Israel sempre sofreu com isso. E esse salmo ele traz um conforto. Por quê? O Senhor está falando, olha, em meio às guerras, em meio às lutas, aquieta, calma seu coração, eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu estou na frente disso. Tanto é que Israel sempre ganhou todas as guerras. Não ganhou todas, né? Mas ele sempre teve vitória, porque o Senhor estava com eles. E nessa, a gente sabe também que não vai ser diferente, que a gente já sabe o que isso aí quer dizer, né, gente? Então vocês fiquem espertos que ele está voltando. Mas era um período muito, muito turbulento. Eu até pesquisei que esse contexto histórico, ele, segundo alguns historiadores, né, ele pode estar ligado a Jerusalém ser cercado pelo rei da Síria no tempo do rei Ezequias.
E assim, o povo estava com medo, e ele estava aflito, né? Tinha toda essa questão, e o Senhor mandou todo mundo se aquietar. Mas o que a gente entende por aquietar? Ah, Bruno, eu vou me aquietar, eu estou passando por isso, aquilo outro na minha casa, e eu vou aquietar e vou deixar Deus fazer então. Não, pera. Aquietar também não é ser passiva, né? Não é ficar parada. Nossa, eu preciso passar no concurso, eu não vou estudar, porque Deus, Ele vai... Aí Deus vai olhar para você e vai falar assim, uai, aí não, né? Então assim, aquietar é acalmar o coração. É tentar ficar tranquilo em meio a tudo. Igual agora, a gente não conseguiu desligar a mente. Alguns, né? Não conseguiram desligar a mente para focar só aqui. No dia a dia também não é diferente. Então aquietar não é deixar de agir. É tentar segurar um pouco a ansiedade. Por mais que seja muito difícil, né? A gente sabe que hoje, até eu acho que a tecnologia ela atrapalha um pouco isso, porque, por exemplo, essas questões de guerras, eu vou dar um exemplo, acho que vocês vão entender. A guerra está acontecendo lá, e eu não posso fazer nada aqui. Aquela moça, ela, acho que todo mundo viu, né? A moça lá da Indonésia, que acidentou, que morreu, todo mundo viu. Eu vi alguns comentários das pessoas na internet de que nós estávamos conseguindo dormir por causa disso. Só que o meu pensamento é, eu não posso fazer nada para ajudar a moça a não ser, não poderia, né? Orar por ela. Eu não posso fazer nada por Israel a não ser orar. Se eu perder o meu sono por causa de tudo o que acontece no mundo, a gente não vai dormir nunca mais. Acho que vocês concordam comigo. Se a minha mãe está passando isso, a minha avó, a minha irmã, meu tio, meu primo, e aí eu trouxer tudo isso para a minha cabeça, eu não vou dormir nunca mais. Então, aquietar é isso também. Tem coisas que estão sob o nosso controle. Tem coisas que não estão. E eu acho que hoje, com essa tanta informação que tem, a gente absorve muita coisa que não é para a gente absorver. E aí é mais difícil ainda de aquietar o coração e a mente. Então, assim, se as irmãs fazem isso por um acaso, tentem não fazer. Nossa, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Eu posso orar. Eu vou orar. Não, eu posso ir lá na casa dela e fazer uma comida para ela. Então eu vou lá. Mas mais que isso, eu não posso fazer. E se eu absorver tudo, imagina se eu passar todos os meus problemas para minha mãe. Coitada, não vai dar conta. Vai dormir nunca mais. Se minhas irmãs passar todos os problemas para minha mãe, nunca mais. Tem coisa que eu nem conto para ela. Olha aí, tá vendo revelações. Tem coisa que eu nem conto para ela. Porque se eu contar, ela vai ficar assim, meu Deus, coitada, o que eu vou fazer para ajudar essa menina? E às vezes ela não pode fazer nada. Às vezes ela não pode fazer nada. Igual em relação à minha saúde. Ela não pode fazer nada a não ser orar. Nem os médicos não dão conta que dirá ela, tadinha. Então ela não pode fazer nada a não ser orar. Mesma coisa, ela vai me trazer todos os problemas dela e do meu pai para mim, se eu não puder fazer nada. Então, eu acho assim, tudo o que alguém puder te ajudar, você pode levar para esse alguém. Mas se esse alguém não puder ajudar, a gente sabe que tem um único alguém que vai poder ajudar, que é Deus. Então é nele que a gente tem que aquietar, é para ele que a gente tem que levar. Não pode deixar o ventilador, meu filho. Pode deixar, em nome de Jesus. Deixa Deus fazer esse ventilador. Não, gente, eu sinto um calor que assim, se eu chegar na menopausa aí, doutor, hoje, Deus tem misericórdia. Condição, né? E aí, aquietar, igual eu disse, é parar de lutar e confiar no único que vai conseguir nos ajudar realmente. Eu não sei se dá para ouvir, mas eu queria que alguma das irmãs lesse um versículo para mim. Não sei se alguém se dispõe. No Salmo 37, o versículo 5 e o versículo 7. Se alguma das irmãs se dispor, o microfone até aí, ou quiser vir aqui, porque eu quero que vocês participem. Se alguém se prontificar, se não, você lê. Você lê? O Salmo 37, o versículo 7, diz assim... 5 e 7?
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. O 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigneis por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Obrigado. Você quer ler também, pequena? Obrigado. Então, deixa eu abrir ele de novo, porque o ventilador tirou ele. Mas principalmente o versículo 5, que nossa irmã leu: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. E quando eu digo confia, é para confiar de verdade, irmãos. Não é para vou orar hoje, amanhã eu já quero uma resposta de Deus. Não é isso. Porque às vezes a resposta de Deus, ela não vem no amanhã. Eu estou pedindo a minha tem 8 anos. E ela não vê ainda. E se ela não vir, é porque Deus não é bom? Não, é porque não é isso que eu tenho em sua vida. Ah, mas eu quero isso. Não, mas peraí. Ah, eu não aceito isso na minha vida. Eu não gosto dessa frase. Às vezes a pessoa tem enfermidade. Você não pode aceitar isso. Sim, gente, mas quem sou eu para aceitar ou não o querer de Deus para minha vida? Eu vou fazer de tudo para que... eu vou fazer de tudo assim, para o que tiver ao meu alcance. Mas, às vezes, a gente não entrega o caminho ao Senhor de verdade. Então, às vezes, assim, por exemplo, eu quero esse emprego, mas esse emprego não é para você. Deus não tem ele para você. Não, mas eu entreguei meu caminho, se ele vai me dar esse emprego. E se ele não der? Você vai aquietar o coração com isso? E se ele não te der? Não, mas eu estou esperando essa bênção tem não sei quantos anos. Se o Senhor te vai falar que ela é sua, ok. Você aquieta o coração do Senhor, que ela vai chegar. Não, mas eu acho que é isso. Mas e se não for? Você não vai aquietar o coração do Senhor? Como é que você vai fazer? Não, mas eu quero isso, mas Deus, eu não quero isso para você. Só que Deus tem a vontade permissiva dele, né? Ele vai te permitir passar então. E aí assim, é a sua consciência de que não é isso que ele quer para você. Então quando a gente fala em entregar, é entregar de verdade, é entregar de coração, de alma, de espírito. Por quê? O que ele tem pra gente sempre vai ser melhor. Por mais que pareça que não é, mas sempre vai ser melhor. Quando eu era mais nova, a gente já tinha muita vontade de sair daqui. Meu sonho era sair daqui. Ah, mas por quê? Não sei. A sua casa... Não, minha casa era ótima, maravilhosa. Adoro a casa da minha mãe. Eu tinha muita vontade de sair daqui. Muita. Fui tentar um concurso lá em São Paulo. Ah, mas não queria não. Obviamente não. Eu fui tentar um concurso lá em São Paulo. E aí, claramente deu muito errado, porque a matemática naquele concurso eu vi que não é pra mim. Não adianta eu tentar insistir com a matemática, porque nunca vou aprender esse negócio. E assim, e eu insistindo e tal. E aí eu lembro que tinha um tio meu, que ele estava internado. E ele até faleceu na mesma época. Mas ele falou pra mim que precisava me ver. Precisava me ver e tal. E eu, vamos lá ver ele. Porque ele sonhou comigo. Eu acho que eu nem sabia direito dessa prova. Não, ele nem sabia que eu tinha tentado essa prova lá em São Paulo. Ele sonhou comigo e sonhou que eu tinha desviado lá, e arrumado um cara, e engravidado. E assim, quando ele falou isso, eu disse, opa, misericórdia, eu tinha 16 anos. Isso, oi? Ele frisou que eu estava morando em São Paulo. E ele sequer sabia que eu ia fazer essa prova em São Paulo. Tanto é que ele nem chegou a me ver fazendo essa prova, porque ele morreu antes. Fiz a prova alguns meses depois, mas fiz. Eu ainda fui lá e fiz. E mesmo vendo que Deus estava falando, Bruna, não, seu lugar não é lá. Eu fui lá e fiz. Eu entreguei meu caminho ao Senhor? Não. Nesse momento, não. Se tivesse dado certo, era necessariamente porque Deus queria isso? Eu também creio que não. Eu teria sido muito teimosa se eu tivesse ido. Tanto é que hoje eu vejo que aqui é o lugar que eu tinha que estar mesmo.
Eu nem tenho vontade de sair daqui mais. Não, nem, assim, a gente dá uma vontade de morar na praia pelo menos 6 meses ali pra ver como é que é, né? Mas vontade de sair daqui eu não tenho mais. E depois desse tio, Deus usou um outro irmão, né, acho que eu conheço o pastor Celso também, para falar que eu não tinha que inventar a moda de caçar e morar fora não. E aí eu tô assim, então tá, então agora eu vou entregar meu caminho ao Senhor de verdade. E foi o que eu fiz. E tenho entregado até hoje. Na verdade, vou ser muito sincero com as irmãs, tem umas coisas que acontecem na vida da gente que eu não sei das irmãs, mas que fazem a gente ter mais comunhão com Deus. E pra mim foi meu casamento. Eu falo que hoje eu sou muito mais crente do que eu era antes de eu casar. Então, um sinal que meu marido é uma bênção na minha vida. Pra mim foi meu casamento. E as irmãs que são casadas, eu sei que eu devo ter menos tempo de casado aqui, que eu fiz 4 aninhos de casado hoje. Eu acho que o casamento é uma das ótimas formas de entregar a nossa vida ao Senhor e de aquietar no Senhor. Se Deus te deu um bom marido, te deu uma boa casa, te deu bons filhos, uma boa família, se Ele está te sustentando sua família, seus filhos todo dia, por que você não aquieta nele? Eu te pergunto. Ah, todo dia eu tenho saúde para cuidar dos meus filhos, para cuidar do meu marido, para cuidar da minha casa, mas nossa, amanhã eu vou ter que lavar essa vasilha de novo. Ah, Deus, aquieta, mulher, eu já te dei a casa, eu te dei até a vasilha para você lavar, e você está reclamando da vasilha? Eu tenho uma amiga que ela queria muito comprar uma casa, Deus abençoou, eles compraram a casa, eles já quitaram a casa, acho que com 2 anos eles quitaram a casa. E do dia desse, ela estava falando para mim de comprar um apartamento. Eu assim, uai, você não queria a casa? Depois que, né, você deu até o testemunho, Deus te abençoou, você quietou seu coração com a casa, agora você quer comprar um apartamento? Pra quê? Não, porque é isso aí, porque eu não estou satisfeita. Eu disse, uai, e agora vai querer mexer na casa, não sei o que. Eu tô assim, amiga, calma, sossega. Deus acabou de te dar a bênção que você pediu tanto e agora você já está desfazendo a bênção. A gente faz muito isso, a gente pede, Deus pede, ora, Ele te dá. Aí naquele dia ele disse, oh, amém, Jesus, aleluia. No outro dia, Deus, não quer mais não, tá? Aí você vai pedir outra coisa. Ah, Deus, vai, mas peraí, você nem usufruiu da bênção que eu te dei ainda. Você já está mudando de bênção, deu nem tempo. Às vezes a gente não pede a Deus um carro. Senhor, eu quero um carro. Eu pedi a Deus um carro. Deus me deu um carro novo no início do ano. Uma prova. Deus deu uma prova tal do carro. Mas agora o carro está ótimo. Estou satisfeito com o carro. Eu vou querer trocar de carro agora? Não. Eu estou tranquilo com o meu carro. E estou agradecida a Deus por ele. Então a gente precisa ser grato também. O aquietar, ele te pede para ficar tranquilo, mas depois que ele te dá, você tem que agradecer também. E agradecer de verdade, com aquele coração ali disposto a usufruir da bênção que Deus te deu. A gente tem algumas mulheres. Não, antes eu quero pedir outra irmã para ler para mim Filipenses 4:6, se possível. Filipenses 4:6. Não se queixais, que é por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Amém. Isso. Eu falo com meu esposo, e eu já falei com algumas pessoas, às vezes a gente pede a Deus coisas muito grandes e esquece de pedir as coisas pequenas também. Eu tenho lá na minha igreja, todo ano eu sou da Assembleia de Deus do Namoro, Tempo de Baixo. Todo janeiro tem a semana profética, que agora tem do lado de cá também. E eles dão uma cadernetazinha e tudo, e ela virou o meu caderninho de oração. Então quase todo dia eu escrevo lá. E eu escrevo pedindo a Deus para me ajudar com as coisas grandes, mas também com as coisas pequenas. Olha, o que é as coisas pequenas? Passar a semana bem, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência. Aquele negócio ali pequenininho no trabalho que eu estou precisando ali, eu peço para Deus também. Deus, Ele é Deus do grande, mas Ele também é Deus do pequeno. Então assim, eu orava muito para quando eu ia fazer prova e aquietava o meu coração em Deus, até hoje.
Então a gente tem que aprender a aquietar o coração em Deus nas coisas pequenas também. Porque às vezes a gente acha que a gente só preocupa com as coisas grandes. Às vezes a gente acha que a gente só preocupa assim: eu tenho uma conta muito grande para pagar, eu tenho uma prova muito negócio para fazer, mas eu tenho uma palestra para as irmãs para dar que às vezes incomoda a minha cabeça. Eu fico a semana inteira pensando naquilo. Não estou falando que isso aqui é uma coisa pequena, tá, irmã? Estou falando de problemas enormes, uma doença que às vezes é muito grave para uma pessoa. Ou então, vou dar um exemplo então. Gente, o pastor pediu para eu ler a palavra inicial domingo. E você fica a semana inteira martelando aqui dentro. Semana inteira martelando aqui. Você não dorme a semana inteira porque o pastor pediu para você ler a palavra inicial. E às vezes a gente acha que isso aí não mexe com a gente. Às vezes a gente acha que é só a palestra que eu vou dar para as irmãs que mexe comigo. Mas às vezes a palavra inicial, pequenininha ali, mexe com a gente também. E Deus fala que a gente tem que acreditar nele nisso aí também. São coisas pequenas. Às vezes eu vou fazer uma viagem e eu estou a semana inteira ansiosa. Eu não costumo ser assim, não. A minha irmã mais nova, ela já era mais abafada. Tudo ela já... Bru, e aí, você vai sair que horas? Que horas você está saindo? Eu disse, Juliana, calma. Bru, você vai ficar certo de me pegar? Eu posso. Você vai sair que hora? Ainda não defini. Se é uma coisa que ainda não tem um horário específico, né? Ah, Juliana, ainda não sei. 2 minutos. Mas aqui, que hora que você vai? Eu disse, Juliana, peraí. Ô, Bruno, mas você vai voltar que hora? Eu disse assim, não sei nem se eu vou voltar hoje, se eu estiver indo pra casa da minha mãe, por exemplo. Nossa, mas aí eu preciso saber. Eu disse, Juliana, minha filha, acalma seu coração. Sossega. Ela é muito abafada. Eu falo pra ela, Juliana, calma, Bruno, espera. Uma coisa de cada vez. E são umas coisinhas pequenininhas que vai juntando uma coisa na outra e quando a gente vai ver, o coração tá ali, a mente está assim, borbulhando de coisa. E eu sei disso porque eu sou uma pessoa ansiosa. Eu queria não ser, mas sou. Eu trabalhei em 3 empregos. Eu tenho 3 empregos, vocês imaginam. É uma loucura. Meu WhatsApp é o dia inteiro assim, só pela misericórdia. Mas aí o que eu fiz para tentar me aquietar e me acalmar todo dia? Eu só começo a trabalhar a partir das 9 da manhã. Eu acordo umas 7, de 7 às 9 é o meu horário de sentar, fazer meu devocional, tomar meu café, fazer meus exercícios. Então é uma coisa que eu consegui para tentar dar uma acalmada no meu coração, na minha mente, na minha rotina, no dia a dia. Porque se eu já começo o dia, já peguei o celular, já mexi, já vi que o fulano fez isso, fulano fez aquilo, que eu tenho isso e isso para fazer, opa, peraí. Então se as irmãs conseguirem, eu sei que não é todo mundo que consegue, às vezes já levanta indo trabalhar, igual meu esposo, eu nunca vi, que ele pega-se de 7 horas, ele sai de casa 8 para chegar às 7, não sei como ele arruma. Ele é assim, já anda abafado. E isso é muito ruim, porque a gente vai ficando ansioso, vai ficando ali, o coração já vai ficando aquela coisa. Por quê? Porque a gente às vezes não tira um tempo para fazer um devocional, para ler a Bíblia. Minha mãe trouxe um desafio aí lá no grupo da família. Eu estou até adiantada no desafio. E tipo assim, é uma coisa que ajuda. Isso aqui, gente, a palavra de Deus, é uma das melhores coisas para acalmar o coração. É uma das melhores coisas para acalmar. É uma das melhores coisas, sim, porque eu acho que orar também é. Então eu acho que palavra e oração é o que faz a gente aquietar. Então assim, se tiver muito apertado, para e ora. Ah, mas eu estou no serviço, não, para e ora. Eu já tive que orar com os outros dentro do banheiro do serviço, no meio do expediente. Para e ora. Aquieta o coração. Eu recebi uma aqui, é um negócio assim, que eu tenho orado muito por ela. E ela nunca tinha falado comigo da forma que ela falou naquele dia. Ela falou assim, olha, eu vou falar as exatas palavras que ela falou, porque eu assustei. Ela falou, e ela é uma pessoa que não aquieta o coração em Deus, obviamente. Eu só não pulei dessa janela porque não sei o quê, porque eu não tenho razão nenhuma para viver mais. E sumiu do WhatsApp. Sumiu, eu pensei, misericórdia. Pulou. E se tivesse acontecido, eu estava arrasada, porque ela é minha amiga, minha sócia, converso com ela todo dia. E eu preocupada, e mandei mensagem para o meu esposo inteiro, fulano falou isso, eu estou preocupada, até comentei com a minha mãe depois. E aí depois eu parei e falei assim, Bruno, peraí, não, vai orar. Saí da frente do computador, fui lá para operar da cama que o senhor faz, fui orar. E foi a única forma que eu aquietei o coração, até ela mandar outra mensagem. Aí mandou, graças a Deus está tudo bem. Mas é uma pessoa que ainda não conseguiu aquietar o coração em Deus.
e a gente não conseguir aquietar o coração de Deus, às vezes ele faz essas coisas. Às vezes a gente tem alguns pensamentos até desse tipo. Depressão não é falta de Deus, depressão não é uma doença, né? Se alguém aqui porventura está, ou tem alguém que se encontra nessa situação, procure um médico. Mas isso aqui também é o que vai aquietar o coração dessa pessoa. É a palavra de Deus. É ter momentos aqui de comunhão. Esses momentos são muito importantes. É ter momentos de comunhão. Então, assim, a palavra e a oração é uma das coisas que mais vão te trazer segurança e confiança no Senhor. E dentro da própria palavra, a gente tem algumas mulheres que se aquietaram e confiaram. A exemplo de Ana. Ana, mãe de Samuel. Olha quantos anos Ana pedia a bênção dela, chorava. E eu acho que Ana já não tinha nem esperança mais de que teria essa bênção. E Deus foi lá e deu ela uma bênção. Primeiro juiz, um líder para todo o povo. Marta e Maria. Maria, ela sentou e parou para ouvir o mestre, enquanto Marta não conseguiu aquietar. Tudo bem, que a minha mãe falou comigo uma vez em relação a Marta, que eu nunca esqueço isso, que você recebeu uns 12, 13 homens na sua casa de uma vez também, você ia logo correr para a cozinha para fazer uma comida, né, gente? Porque a gente fica meio desesperada com isso, que a gente é mulher. Mas era o mestre que estava chegando na casa dela. Era o mestre. Maria aquietou o coração e ouviu literalmente a voz do mestre. Se eu fosse Maria, gente, eu tinha sentado lá e eu não tinha saído nunca mais. Tinha sentado e ouvido a voz do mestre. Marta não conseguiu aquietar o coração nem com o próprio mestre na casa dela. E hoje não é diferente. Somos todas servas de Deus. O próprio mestre está na nossa casa em espírito. Ele está na nossa casa. E a gente não consegue aquietar. Então, assim, se vocês têm a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus, a presença de Deus na casa de vocês, por que não aquietar o coração nele? Que é quem pode nos ajudar. Então, assim, Maria, ela foi inteligentíssima. Não, o mestre está aqui. Ô, Marta, ó, você fica com essas vasilhas na cozinha aí, tá? Fica aí que eu vou sentar aqui e vou ouvir a palavra de Jesus. E às vezes a gente senta, ouve a palavra e não escuta a palavra. Ou melhor, escuta e não ouve, né? Acho que é o contrário, escuta e não ouve. A gente senta, Deus tem uma palavra para o seu coração naquele culto, mas tem que ser o pregador, tem que falar o meu nome. E se o pregador falar meu nome, eu não recebi. Gente, às vezes eu não vou falar o nome de ninguém aqui. É muito improvável que isso aconteça. Mas Deus está falando. O Espírito Santo está falando através da palavra. Então a gente tem que estar atento ao que o Espírito Santo quer nos falar. Às vezes ele quer aquietar nosso coração, mas a gente escuta tudo, menos a voz do Espírito Santo. Por isso que na hora que eu cheguei, eu pedi às irmãs para tentarem se concentrar só aqui. Mas aposto que lá na cabeça estava, não, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E Jesus, não, peraí, ó, foca aqui um pouquinho. E não, aí a voz de Jesus ficou lá assim, ó. Mas eu tenho que fazer isso, e amanhã, e a escola dominical, e o jantar aqui dos namorados. Não, mas Jesus, espera aí, menino, concentra aqui. E a gente deixando Jesus lá no fundo. Lá no fundo. Então eu quero que as irmãs tragam a voz de Jesus cá para perto hoje. E não só hoje. A partir de hoje. A partir de hoje e todo dia. Deixem a voz de Jesus ser a primeira voz que vocês escutam quando vocês precisarem. Tem que ser a primeira voz que tem que vir na cabeça de vocês. Eu falo que, gente, eu peço tudo para Jesus. Igual eu falei, das coisas mais pequenas às coisas maiores. Eu preciso comprar uma televisão ontem, vamos orar aqui, né? Para ver se, né? Para a gente ver se é isso mesmo. Preciso comprar meu carro. Às vezes a gente não ora para isso, não. Não, vou lá comprar o carro. E pronto. Eu vou comprar uma casa aqui e pronto. Mas não orei. E aí? Às vezes parece que é e não é. Quando eu fui comprar minha casa, só tinha tudo para dar certo. Paguei até a entrada, deu errado. Mas Jesus tinha um negócio para mim naquele lugar. Comprei no meu lugar. Num prédio, num apartamento melhor, com uma vista melhor. Um pouquinho mais caro, mas melhor. Porque às vezes Deus tem aquela coisa para você ali. Mas talvez não é no segundo andar, é no terceiro. Então você espera, aquieta. A gente ficou super ansioso. Nossa, deu errado. Não deu certo. E o que Deus fez foi muito melhor. Foi muito melhor. Então assim,
a gente tem que saber aquietar. E um outro exemplo de mulher que aquietou no Senhor, a Bíblia não traz o nome dela, mas é a mulher do fluxo de sangue. Ela tinha 12 anos, que passava por uma enfermidade que, naquela época, né, tinha que ficar afastada da sociedade, era uma coisa muito difícil. E ela não só aquietou, ela não desistiu também. Por quê? A multidão oprimia o Senhor. Ninguém estava vendo ela. Da mesma forma que às vezes a gente acha que ninguém está vendo a gente. Ninguém viu aquela mulher, tanto é que nem o Senhor a viu. O Senhor sentiu, mas o Senhor não a viu. Assim, visualmente falando, né, gente? Falando ver mesmo, de ver mesmo. Mas o Senhor sentiu que dele saiu virtude. Então, assim, às vezes a gente acha que ninguém está vendo a gente também. Mas o Senhor está vendo. Ele está vendo. Ele sabe o que o seu coração está ansioso, o que você está precisando. Ele está vendo. Ele, assim, se tem uma pessoa que está vendo, essa pessoa é ele. E, baseado nessa mulher, eu quero falar um pouquinho da minha história. Então, já que não é aqui para falar a minha história, a minha história é o seguinte: o meu testemunho, né? Eu estou quase igual a mulher do fluxo de sangue, mas ainda não deu 12 anos, não, deu 8 só. Mas eu tenho uma doença rara, uma doença autoimune que chama Síndrome de Safo. S-A-P-H-O, Síndrome de Safo. E o que é essa síndrome? Ela é uma doença, é uma síndrome reumatológica. Quase ninguém sabe o que é, porque tanto é que eu não faço tratamento aqui, eu faço tratamento em Belo Horizonte, que os médicos daqui ninguém descobria. E ela é uma junção de vários fatores. Então eu tenho muita dor no externo, aqui nesse osso do externo. Eu estou disfarçando a minha cara aqui para não fazer umas caretas, porque está doendo bastante desde quinta-feira. Eu tenho imunidade lá no chão, então estou sempre gripada, então aí eu estou com mais dor ainda. Ela dá algumas acnezinhas, eu tenho um bocado de acne também, alguns machucadinhos. Eu tenho alguns machucados no pé que incomodam muito esteticamente. Aí tem alguns colegas que já incomodou assim, muito mesmo, de não conseguir nem pisar. E assim, ela foi, quando eu descobri ela, quando eu comecei os primeiros sintomas, foi no meu último ano da faculdade, em 2016. E todo mundo falava que era ansiedade, porque eu estava formando, eu estava tentando a prova do AB e aquele trem todo. E não era. Eu só fui ter um diagnóstico em 2021. Então eu fiquei 5 anos sentindo dor, sem fazer a menor ideia do que era. E a dor, irmãs, é uma dor assim, é uma dor, é uma dorzinha. Para completar, no passado eu ainda descobri uma bursite ou tendinite nesse ombro, que não para de doer de jeito nenhum. Então dói aqui e vem para cá e finca aqui. Aí eu já tenho o quadril agora que também está doendo, e daqui a pouco eu vou ter que sentar realmente, porque está começando a doer de verdade. E assim, é uma dor que me acompanha todos os dias nos últimos 8 anos. Não tem um dia nos últimos 8 anos que eu me lembre que eu não tenha acordado e dormido com dor. Tem dias que são muito piores que os outros, igual essa última semana tem sido muito difícil, mas tem dias que a gente leva, né? Como se diz, a gente leva. E Bruna, por que isso é um testemunho se você não foi curada? Porque eu aquietei meu coração no Senhor. Em 2019, eu sou muito boa com datas, eu acho que junho de 2019 eu tive uma das piores crises dessa dor. Eu ia fazer uma prova da OAB numa semana, num fim de semana. E uma semana antes, eu lembro que era até um feriado de carnaval, eu passei o carnaval inteiro de cama. Por quê? Algumas vezes, respirar fundo dói, fazer isso aqui dói, mexer dói, tudo dói. Qualquer coisa que eu faça dói, porque é uma dor aqui. E não é igual o seu braço que está doendo, você fica com o braço imóvel, como você fica com o peito imóvel, né? Com o externo imóvel. E eu ia aí num evento gospel que teve lá em Belo Horizonte, e no dia eu senti muita dor de madrugada, muita dor mesmo. E meu pai falou: minha filha, eu não vou viajar com você desse jeito, não tenho a menor condição de viajar com você desse jeito. Eu disse: não, pai, eu quero ir, o ingresso está comprado, né? A minha irmã mais nova ia também. E meu pai resistente, porque realmente eu estava passando muito mal, E o que eu fiz? Eu orei. Falei assim: Senhor, alivia a dor pelo menos para eu viajar. Eu não sei se o Senhor quer me curar agora, mas alivia pelo menos para eu viajar, porque eu quero ir lá. E Deus fez o quê? Aliviou a dor para viajar. Viajei.
Lá no congresso, foi um dia muito marcante para mim. Por quê? Porque eu pus o Salmo 46:10 em prática. Eu aquietei o meu coração no Senhor naquele dia. Por quê? Eu estava com muita dor, estava passando muito mal naquele ano. Eu ainda não tinha um diagnóstico, né? Isso foi 2019, meu diagnóstico só veio em 2021. Eu não sabia o que era. Mas eu falei com o Senhor o seguinte naquele congresso: Senhor, é o seguinte, tá, eu não sei se o Senhor quer me curar, se o Senhor não quer, eu até hoje não sei. Ah, Bruno, mas como é que você sabe, como assim Deus não quer te curar? Uai, se Ele não quiser me curar, Ele é menos Deus por isso? Não. Ah, mas isso é algum pecado que você... Eu creio que não. A minha concepção não. E naquele congresso, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, é o seguinte, já tinha, né, 3 anos naquela época que eu estava passando por aquilo, e eu não vislumbrava melhora nenhuma. Eu falei assim, Senhor, é o seguinte, se o Senhor estiver comigo, eu passo por essa dor quantos anos mais forem necessários. Mas se o Senhor me abandonar, aí não tem jeito não. Sozinha, eu não consigo lidar com isso. Eu não consigo passar por isso sozinha. E se eu não tivesse o Senhor comigo, gente, com certeza não tinha dado certo, eu não teria conseguido. Então naquele dia, eu aquietei o meu coração do Senhor. E tenho aquietado até hoje. Tem dias que são muito mais difíceis que os outros. De semana passada para cá, eu confesso que às vezes, entendam, eu não fico com raiva de Deus por ter a doença. Eu fico com raiva da própria doença. Porque às vezes ela me limita em algumas coisas. Então às vezes ela me atrapalha um pouco a trabalhar, me atrapalha a cuidar das minhas coisas, né? E eu tava com raiva da doença nesse último fim de semana. Tava com raiva mesmo, eu tava chateada, tava chorosa, tava triste, porque sentir dor todo dia é muito cansativo fisicamente e mentalmente, é um negócio que cansa. Mas aí deu na terça-feira, eu tô assim, Bruna, se recomponha. Você não aquietou em Deus lá em 2019? Por que você está nervosa agora? Por que você está brava? E aquietei. E tô quieto. Tô com dor? Tô com dor. Muito, bastante. Pelo menos assim, não parece. Eu já aprendi a disfarçar muito bem a minha cara. Mas tô. Então assim, já tem alguns anos que eu sofro com isso, 8. Mas de 2019 pra cá, eu aprendi a pôr o Salmo 46 em prática. Eu aprendi a aquietar no Senhor. Eu faço meu tratamento, mas aí é o que eu falei lá atrás. Aquietar não é ficar parada, não. Eu faço pilates, eu faço exercício, eu faço dieta, eu faço meus tratamentos, tomo os meus remédios. Mas assim, se Deus não tiver a cura para mim agora, ou se Ele não tiver a cura para mim em momento nenhum, Ele é menos Deus por isso? Não. Eu já falei, Senhor, logo que você quiser me curar, eu estou prontíssima, fica à vontade, eu estou assim, preparada. Mas se Ele não tiver, eu já ouvi algumas pessoas falando, você não pode aceitar isso. Hoje, quem sou eu para aceitar a vontade de Deus na minha vida ou não? Ou melhor, quem sou eu para não aceitar, né? Se isso que Ele tem comigo, com essa enfermidade, é para falar com vocês, por exemplo, eu já tive que falar dela em outro lugar. Eu tenho um Instagram que eu só falo dela e já descobri mais 4, 5 pessoas no país inteiro que nunca tinham achado ninguém que tinha ela e me achou. Por eu falar dela. Se ela servir de testemunho, eu levo ela até o dia que Jesus quiser me levar. Mas, se Ele continuar comigo, igual eu pedi Ele lá atrás. Porque se Ele me deixar, ou se eu deixá-lo, que é muito mais fácil eu deixá-lo do que Ele me deixar, né? É muito mais fácil a gente deixar Ele de lado, porque Ele não vai deixar a gente de lado. Mas a gente deixa Ele de lado em muitos casos. Se eu deixá-lo, eu não consigo passar por isso. Mas com Ele a gente passa. A gente passa tudo com Ele. A gente passa tudo com Ele. Então eu quero que as irmãs consigam, né, aquietar no Senhor e não deixar, né, que as questões, do mesmo jeito que eu não deixo a síndrome me impedir, ela me limita em muita coisa, ela me limita algumas vezes, porque a dor acaba limitando a gente, mas eu não deixo ela me parar. Por quê? Porque o Senhor da guerra está comigo. Então parar ela não vai. Se o Senhor estiver comigo, ela não me para, não. Se quiser palestrar, eu de palestra, com dor a gente vai. Mas porque eu pus Ele na frente. Do lado, atrás, eu pus ele na frente. Então eu quero que as irmãs o coloquem na frente também. E não o deixem de lado nunca. Nunca, nunca, nunca.
A gente, com ele, se a gente aquietar nele, a gente faz tudo. A gente faz tudo. Eu tenho uma empresa, eu tenho 3 empregos, eu estou trabalhando assim. A minha mãe fica até preocupada, o tanto que eu trabalho demais. Eu trabalho 12, 13 horas por dia, se deixar uma semana inteira. Mas eu coloquei ele na frente. E ele tem me abençoado. Desde esse dia lá em 2019, que eu resolvi aquietar meu coração nele, ele tem me abençoado. Então, se as irmãs conseguirem aquietar o coração nele, ficarem tranquilas nele, esperarem nele, mas esperar confiando de que o que ele tem é melhor. Às vezes eu acho que a cura que ele tem para mim é melhor, é lógico que a gente vai achar isso. Mas às vezes não é. Às vezes ele me cura, Deus está vendo, se eu curar essa menina, ela vai dar uma afastada de mim. Então, às vezes, eu não preciso me curar, não. Se for para afastar, eu fico com a síndrome, então, mas fico juntinho do Senhor, sem problema. Então, a gente tem que aquietar, mas aquietar confiando, aquietar fazendo a nossa parte. Deus vai fazer a dele, mas o que é a nossa parte a gente tem que fazer. Mas a gente tem que aquietar. Às vezes está tudo tão difícil, eu simplesmente paro lá no dia e começo a orar. Que é a forma de aquietar. Se orar não aquietar o coração, aí as irmãs estão precisando de orar mais ainda e ler mais a Bíblia ainda. Porque se a oração e o próprio Espírito Santo não conseguir aquietar o coração, é porque está precisando de um outro encontro com o Espírito Santo. Entendeu? Ah, é meio duro? Não é, eu sei, mas é a verdade. Porque é o Espírito Santo que nos tranquiliza, nos transforma, nos cura, nos ajuda. É Ele que consola. É Ele. E se eu não conseguir aquietar o meu coração nele, eu preciso de um encontro novo com Ele, então. É isso que eu estou precisando. E às vezes, eu tenho 30 anos de crente, mas o que eu tenho? Eu nasci na igreja. Tem 4 anos que eu sou realmente crente de verdade. Tipo assim, eu já tive fases, né? Mas desde que eu casei, que eu considero que eu sou crente de verdade. Porque eu vejo que tem uns ambientes que não é pra mim, tem umas amizades que infelizmente não é pra mim. Eu vou aquietar meu coração no Senhor, mas eu continuo andando com a galera errada, eu continuo vendo as coisas erradas. Você não está aquietando o Senhor, você está fingindo que está, mas não está. Então assim, deixem o Senhor entrar na casa de vocês de verdade, estar na casa de vocês e tranquilizem o coração nele. E para finalizar, eu quero ler um texto que é um dos versículos que eu mais amo na vida. Que está em Mateus 6. Eu não vou ler tudo. Na verdade eu vou ler tudo. Mateus 6, 25, que eu acho que todo mundo conhece. Portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. E o versículo 34 é o que eu realmente mais gosto. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu sei que não é fácil não se preocupar com o amanhã. Mas se a gente se preocupar com o amanhã, confiando que ele está na mão do Santíssimo Deus, aí ok. Então, mesmo que se preocupem com o amanhã, que eu sei que é muito difícil a gente não fazê-lo,
lembrem-se que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Ele cuida do nosso amanhã, cuida do nosso hoje, e Ele vai continuar cuidando. Então, assim, toda vez que alguma amiga minha ou que alguém fica, ai, eu não sei o que vou fazer, eu mando Mateus 6,34. Eu já sempre mando. Ai, amiga, mas é difícil. Não, mas lê aí e reflete, não tem problema não. Eu sei que é difícil, mas lê aí e reflete. Porque basta cada dia o seu mal. Eu tava com um medinho de vir aqui hoje, confesso. Mas tá acabando. Mas vim. Então, assim, é isso que eu quero que as irmãs tenham para hoje. E eu acho que minha mãe deixou um papel aí com cada uma das irmãs, certo? Uma caneta. Então, o que eu quero? Eu quero que as irmãs pensem no que rouba a paz das irmãs hoje. Não precisa escrever um texto muito grande, mas o que lhes traz mais preocupação, pode ser só uma palavra, o que torna mais difícil para as irmãs hoje é aquietar o coração. Eu quero que as irmãs escrevam nesse papel. O que tem sido mais difícil de aquietar o coração, seja família, trabalho, filhos, financeiro, que as irmãs escrevam e depois nós vamos orar, entregando a Deus cada uma dessas preocupações. Eu quero que as irmãs saiam daqui hoje com a certeza de que Ele vai cuidar de cada uma das preocupações que as irmãs escreverem. É isso. As irmãs escrevam e o pastor ora. Enquanto as irmãs escrevem, eu quero agradecer, por terem me ouvido. Vocês me perdoem qualquer coisa. Eu ainda não sou expert em palestra igual esses dois aqui, que estão acostumados com isso. Eu estou aprendendo com eles ainda. Então, assim, as irmãs me perdoem em qualquer coisa. Mas, obrigado, mãe, por confiar. E obrigado às irmãs por terem me ouvido até aqui. E eu agradeço. E nós vamos orar, porque Deus vai cuidar de cada problema ou cada preocupação que as irmãs escreveram. Obrigado.